Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador e especialista em projetos e geração de créditos de carbono. Também conhecedor do mercado de créditos de carbono. Nós temos apresentado aqui uma série de vídeos para ajudá-los a entender como funciona o mercado de créditos de carbono e a geração de créditos de carbono, incluindo a comercialização dos créditos de carbono. São vários assuntos que fazem parte desse contexto, que são muito importantes porque são muito atuais, são muito importantes para a atuação profissional. Então eu tenho aqui trazido essa experiência, esse conhecimento, e compartilhar com vocês é uma grande satisfação. Nos primeiros vídeos eu me apresentei com mais profundidade, também falei sobre o que são créditos de carbono, o que é o mercado de créditos de carbono, e também a evolução das negociações relacionadas às mudanças climáticas e as questões também do mercado de carbono, que evoluiu com o Protocolo de Kyoto. Então, nós já tivemos a oportunidade de abordar vários assuntos, vários aspectos relacionados a esse tema em outros vídeos anteriores. E agora, o que nós vamos explorar? São tantos assuntos, tantos temas que nós temos ainda para explorar a respeito dessa temática das mudanças climáticas, do mercado de carbono e particularmente da geração de créditos de carbono. Como esses créditos de carbono podem ser gerados, transacionados, vendidos, o que é isso de fato? Nós precisamos entender melhor, e é muito importante que você, profissional, que você que está interessado nesse contexto, nesse mercado, e também pretende ganhar dinheiro com isso, possa se familiarizar. Esse é o objetivo dos nossos vídeos, das nossas atuações aqui. Bom, neste vídeo em particular eu quero esclarecer alguns pontos. E antes de entrar nesses pontos eu gostaria de lançar uma frase bem importante aqui que me motiva, né, a vir aqui nas redes sociais para falar sobre esse assunto. Que é a seguinte: eu te ajudo a se tornar um expert em créditos de carbono do absoluto zero. Esse é o ponto. A minha ideia é essa, eu quero transformar você em um expert sobre créditos de carbono. Todos nós podemos estudar, nos familiarizar e desenvolver ações profissionais e comerciais com créditos de carbono. Todos nós temos essa oportunidade agora. Esse assunto é muito vasto e também muito vago ao mesmo tempo. Se você procurar esses assuntos na internet, você vai encontrar uma série de informações, muitas informações desencontradas, que não estão concatenadas, que não estão numa lógica clara e que dificultam o entendimento. Então lembre-se, eu te ajudo a se tornar um expert em créditos de carbono do absoluto zero. E essa é a minha intenção, esse é o meu propósito, e tenho certeza que você vai chegar lá. Bom, algumas questões que eu gostaria de explorar aqui nesse vídeo no dia de hoje são as seguintes. Uma primeira, né, que é possível atuar no mercado de créditos de carbono sem ter a formação profissional numa determinada área, na área ambiental, na área de engenharias, enfim. Quais são as áreas do profissional que ele pode desenvolver projetos de créditos de carbono? Então vamos explorar primeiro esta pergunta. Tá? Bom, claro que existem profissões que têm mais facilidade, né, que têm mais familiaridade com os assuntos. Mas veja, a geração de créditos de carbono pode ser em vários setores, podem ser em várias atividades, por exemplo, nas energias renováveis, todas aquelas que são menos intensas em carbono, ou seja, que são menos intensas que as energias convencionais que vêm do petróleo. Porque o petróleo, o gás, o carvão, etc., né, e os combustíveis, o diesel, entre outros derivados, né, óleo BPF, etc., etc., então esses combustíveis, essas energias mais intensas em carbono, porque elas emitem muitos gases de efeito estufa, eu já expliquei em algum momento aqui para vocês, e reitero aqui, que essa é a maior parte das emissões mundiais de gases de efeito estufa. Então nós temos que reduzir a emissão e reduzir o consumo desses combustíveis. Portanto, é muito importante desenvolver ações que reduzam, né, o consumo e, por conseguinte, promovam redução de emissões de gases de efeito estufa, gerando créditos de carbono. Então pode ser nas energias. Então você pode ser um profissional aí da área de engenharia civil, da engenharia química, engenharia mecânica, eletrônica, da área de engenharia de energias em geral, né? Biotecnologia, enfim, em várias frentes você pode ser um profissional que atua nessas áreas. Na área de AFOLU, agricultura, florestas e usos da terra, você pode ser um agrônomo, um florestal, um engenheiro ambiental, um biólogo, outros profissionais.
né, da área. Gestor ambiental, tecnólogo ambiental, enfim, para não esquecer nenhum aqui, eu deixo assim, os profissionais da área agronômica, da área florestal, da área ambiental, né, da área biológica, podem atuar e desenvolver projetos nessa frente. Ok? Além dessa área de agricultura, florestas e outros usos da terra, nós temos também a área de dejetos, resíduos e efluentes. Então, profissionais que são da área de gestão ambiental, da engenharia ambiental e de outras, engenharia sanitarista, né, de outras atividades e outras profissões afins, civil, químico, etc., né, podem também atuar nessas atividades. E depois temos aí outros, né, possíveis projetos, né, em outros setores, na área de indústrias, né? Então, vários profissionais aí, engenheiros mecânicos, engenheiros de produção, né, entre tantos outros, incluindo aí profissionais da área econômica, da área da administração, da economia, das contábeis, profissionais da área do direito. Então, eu posso dizer o seguinte, de uma forma geral: a gente, claro, tem essa preocupação de ter profissionais que entendam dos assuntos, isso é importante. Por isso é sempre importante contar, né, muito relevante contar com profissionais que apoiem o projeto. Mas quem deve desenvolver e quem pode desenvolver o projeto não precisa ter essa formação. Qualquer formação profissional, inclusive nenhuma formação profissional. Porque o detentor do projeto vai contratar alguém que saiba fazer o projeto. E isso independe da profissão. Não é? Pode ser um profissional de uma área ou de outra. Então, o que é importante é você se capacitar, você se profissionalizar nessa área. Claro, algumas profissões, como eu já disse, facilitam isso, mas praticamente não precisa nenhum requisito. Basta estudar, basta entender, basta se capacitar para poder desenvolver projetos de crédito de carbono. Em qualquer profissão, em qualquer área de atuação. Então, essa pergunta fica respondida. É possível sim atuar no mercado de crédito de carbono com qualquer profissão, qualquer formação profissional. O importante aqui é ter sempre isso em mente, né? Que alguém precisa te ajudar, né, a ser um expert em crédito de carbono. Então, lembre-se, eu te ajudo a se tornar um expert em crédito de carbono do absoluto zero. Essa é a minha intenção e nós vamos conseguir avançar nessa direção. Uma segunda pergunta que eu gostaria de trazer aqui, né, nesse momento, nesse vídeo, é como posso atuar e ganhar dinheiro com projetos de crédito de carbono? Todos nós temos a nossa profissão, né? E a nossa profissão, ela deve ser alvo dos nossos vencimentos, dos nossos rendimentos, dos nossos honorários, enfim, do nosso dinheiro, né? Então todos nós, de certa forma, nós vendemos, né, sob um aspecto muito ético e profissional, o nosso serviço. Então todos nós podemos atuar profissionalmente e evidentemente ganhar, ter a nossa remuneração, mais do que natural. Todos nós trabalhamos e nos formamos e nos especializamos e batalhamos assim no dia a dia para conseguir, né, alcançar esse êxito. Então, eu posso atuar e ganhar dinheiro com projetos de crédito de carbono? Você pode mesmo que seja um profissional de outras áreas que não são tão afins. Evidentemente, né, como eu já frisei, tem áreas que têm mais facilidade, formações que têm mais facilidade. Mas você pode sim atuar. E como você pode atuar? De diferentes maneiras. Né? Você pode atuar dentro das empresas, prestando serviço como um profissional autônomo, um profissional consultor, né? Ou atuando na sua própria consultoria, na sua MEI, na sua empresa, né? Como um empreendedor, prestando serviços especializados na área de inventário de emissões de gases de efeito estufa, na área de elaboração, identificação e elaboração de projetos de crédito de carbono, né? Treinamentos, capacitações. Você pode também desenvolver ações, né, nas certificadoras, nas validadoras, nas verificadoras. Se você se profissionalizar, se você se capacitar, se você conhecer melhor esse assunto, você vai poder atuar também nas empresas que fazem auditorias, que fazem validação, que fazem verificação, etc. Então você pode atuar também nesse âmbito. Né? Tem várias oportunidades relacionadas a isso. Nas certificadoras, né? Você pode atuar também na ciência, na academia, com pesquisa, etc., né, que você pode estar relacionado também com a geração de crédito de carbono. Você pode atuar em diferentes frentes, né, fazendo pós-graduação, fazendo estudos, né, de caráter científico, aí tem toda uma frente. Você pode atuar também em empresas de produção, em indústrias fertilizantes, indústria de papel celulose, indústria de alimentos, indústria química, mineração. Você pode trabalhar em empresas de transportes, né, desenvolvendo a gestão de carbono dessas empresas, dessas organizações, e também identificando oportunidades, né, de geração de projetos de crédito de carbono. É muito importante, como primeiro passo,
saber identificar essas oportunidades. Que tipologia de projeto, que tipologia de atividade pode oportunizar o desenvolvimento de projetos de crédito de carbono, gerando, portanto, um ativo ambiental que pode ser comercializado, pode ser vendido a preços de mercado. Então é muito importante ter isso em mente. É bastante evidente que todos os profissionais podem, né, trabalhar prestando serviço. E além disso, você pode trabalhar também na comercialização de créditos de carbono. Se você conhece desse assunto, se você familiariza, se você tem, né, entradas nesse mercado, você pode transacionar, ser um comprador ou um vendedor de créditos de carbono, né, um profissional atuando nesse contexto. E tem outras oportunidades também, tem outras possibilidades, né, atuando em mercados internacionais, trabalhando em organizações, né, ONGs, trabalhando em empresas que trabalham na bolsa, que comercializam ativos ambientais. Né, você pode trabalhar em órgãos do governo, você pode desenvolver muitos projetos, até porque tem projetos não só no âmbito privado, mas também no âmbito público. É possível sim desenvolver, atuar, né, e ganhar dinheiro também com projetos de crédito de carbono em diferentes frentes. Então, existe um amplo espaço de atuação profissional. E hoje ainda existem poucos profissionais, né, que atuam nesse segmento. Por quê? Porque não houve um preparo, né? Poucas pessoas, poucos profissionais conseguiram, né, e se dedicaram a esse assunto. E agora nós trazemos aqui essa oportunidade para você. Lembrando sempre, né, que a minha intenção aqui é esta: eu te ajudo a você se tornar um expert em créditos de carbono do absoluta zero. Essa é a nossa missão aqui, né? Então, por isso estamos sempre aqui conversando nos nossos vídeos. Uma outra pergunta que sempre, né, não quer calar, por assim dizer, né? Será que o crédito de carbono é igual a uma criptomoeda? Afinal, o que é esse crédito de carbono? Eu já expliquei aqui, né, o que são créditos de carbono, que são títulos, né, com valor monetário, que podem ser, assim, portanto, vendidos, né, comercializados, transacionados, né, no mercado nacional e no mercado internacional, principalmente hoje no mercado internacional, mas há possibilidades também, né, até porque houve aí recentemente um decreto, né, criando o mercado brasileiro de créditos de carbono. Né, existe também um projeto de lei nessa direção, então nós estamos aí numa oportunidade que se abre também dentro do mercado nacional. Existem várias outras ações, várias outras possibilidades. O grande mercado hoje é o mercado internacional. E nós explicamos também que existem dois tipos de mercado: o mercado regulado e o mercado voluntário. E hoje o mercado voluntário de carbono é o principal, aquele que gera mais movimentação de recursos, mais compra e venda de créditos de carbono. Mas afinal, esse crédito de carbono, então, é um ativo, é um título, tem um valor econômico e eu posso fazer projetos, gerar esses créditos e comprar e vender no mercado, correto? Absolutamente isso mesmo, está correto. Mas isso o que é, né? Parece uma moeda, parece um dinheiro, parece um cartão de crédito, parece um certificado. O que é isso, afinal, né? Na verdade, ele é, né, um certificado, né, que tem valor monetário, mas que não precisa ser algo físico, né? Não precisa ser algo materializado fisicamente. Ele é como se fosse uma declaração, né, de posse, né, de que houve realmente uma ação ambiental, um ativo ambiental que não tem um valor físico, que não tem uma propriedade física como uma moeda, uma cédula, né, uma promissória, qualquer coisa, um cheque, né, algo do gênero. Hoje nós transacionamos todas as nossas ações praticamente em meio eletrônico, em meio digital, e assim também são os créditos de carbono. Ele pode ser considerado uma criptomoeda? Bom, para ser uma criptomoeda tem que ter uma série de características, né? Tem que ter uma rastreabilidade, tem que ter uma segurança, né? Existem várias criptomoedas hoje, estão bastante comentadas, né? Bastante em voga aí na internet, nos meios de comunicação, nas redes sociais, etc. Muitas pessoas estão interessadas em investindo em criptomoedas. Mas o crédito de carbono ainda não pode ser considerado uma criptomoeda. Está respondendo concretamente essa pergunta. Um dia poderá ser, né? Poderá ser sim. Até porque se nós tivermos tokenização, blockchain e comercializarmos amplamente esses mercados de carbono, né? Esses créditos de carbono gerados pelo mercado, em diferentes canais, diferentes marketplaces, né, locais de comercialização, que pode ser pela internet, né, nós poderemos transformar sim
o crédito de carbono numa criptomoeda. E ela poderá ser apreciada, ter transações mais correntes, mais francas, mais abertas, né, como as criptomoedas. Você pode investir em crédito de carbono, né, comprar e vender, né, comprar por um valor menor, como se fosse uma ação, como se fosse uma criptomoeda também. Então, hoje não, propriamente não, porque as comercializações são, em geral, bilaterais. Ou seja, quem gerou crédito de carbono tem aqueles créditos de carbono e quer vender a quem quer reduzir as suas emissões, quer compensar as suas emissões, quer abater de determinadas metas, né, aquela redução, compensando, né, as suas emissões geradas pelo seu empreendimento, pelo seu negócio. Então, normalmente, esse é o mercado internacional que compra, né? E aqui no Brasil, evidentemente em outros países também, né, nós podemos gerar reduções certificadas de emissão, créditos no mercado voluntário de carbono, né, que são chamados de VCUs. No MDL, no mercado regulado, era chamada de RCS, né, redução certificadas de emissão. Então depende um pouco do mercado, depende dos padrões de mercado. Esses valores, né, são distintos, tem preços distintos, nós vamos tocar daqui a pouco na questão de preços, né, mas sim, então pode ser eventualmente no futuro uma criptomoeda. Hoje não é classicamente considerada uma criptomoeda, mas pode ser às vezes chamada de um commodity, ou de uma commodity ambiental. Também não tem a característica chave de ser uma commodity, porque em geral uma commodity é um valor fixo, um valor mais ou menos conhecido, e tem referências internacionais, que é mais ou menos estável em termos de características. Por exemplo, a soja é uma commodity, né? O minério de ferro é uma commodity, mas o crédito de carbono varia de mercado para mercado, se é um mercado regulado, se é um mercado europeu, etc. Então varia, não é tipicamente uma commodity. Às vezes as pessoas dizem alguma commodity ambiental, o carbono é uma commodity ambiental. Bom, parcialmente verdadeiro, mas não é bem característico de uma commodity. Então o crédito de carbono é algo um pouco diferenciado disso que vem sendo comentado. Então é muito importante novamente destacar que o papel, né, de entender, de conhecer desse assunto. E cada vez tem mais novidades, tem mais informações. E a ideia é essa sempre, né? Trabalhar com aquela nossa frase, né, de efeito, a nossa frase padrão aqui, né? Porque é isso que nós queremos atingir, né? Que eu te ajude a que você se torne um expert em crédito de carbono do absoluto zero. Você não sabe ainda sobre o assunto, você conhece pouco do assunto. Pois bem, vamos avançar, vamos aprofundar, vamos passo a passo, ponto a ponto, esclarecendo todos esses aspectos, porque assim você vai poder conhecer a linguagem, a terminologia, as formas de atuar, as formas de desenvolver projetos e também gerar créditos de carbono que podem ser comprados e vendidos nesse mercado. Uma outra questão que eu queria trazer para nós abordarmos é quem compra e quem vende créditos de carbono. É uma pergunta também que muitos têm, natural. Se tem um mercado, se tem um preço, se tem um valor, se é um título, afinal, quem compra e quem vende? Olha, no mercado regulado, né, historicamente, existiam lá pelo protocolo de Kyoto 39 países industrializados chamados Anexo 1. E eles foram, a esses países, aos empreendedores desses países, foram impostas metas, né, de redução de emissões de gases de efeito estufa. E com isso, criou-se um mercado, ou seja, eu tenho que reduzir. Se eu não consigo reduzir, eu tenho que comprar de alguém que reduz para mim. Então, cria-se assim o mercado. Esse mercado foi chamado de mercado regulado porque está regulado pelas tratativas, pelos acordos, protocolos internacionais sobre o clima. Ok, tudo bem. Então, esse mercado forçou, né, com que os empreendedores fossem buscar e apoiar projetos. Quem pode fazer? Os países que não são do anexo 1, por exemplo, Brasil, México, os países da África, os países da América Latina em geral, né, alguns países da Ásia, etc., que não estão dentro do anexo 1. Então o MDL prevê exatamente isso, que se desenvolvam projetos de redução de emissões fora dos países, né, anexo 1, para que eles possam compensar suas emissões, porque aqui muitas vezes é mais barato, aqui digo, nos países em desenvolvimento, países emergentes, é mais barato fazer reduções do que num país mais avançado do ponto de vista econômico, do ponto de vista de tecnologia, de desenvolvimento, etc. Então, quem compra são os empreendedores de fora, né, do mercado internacional. E assim também
no mercado voluntário de carbono, né? Hoje existe o Acordo de Paris, e o Acordo de Paris estabeleceu uma série de desafios e compromissos dos países desenvolvidos, mas não só dos países desenvolvidos, de todos os países do mundo, né? Então hoje nós temos aí um grande mercado por acontecer, ainda nós estamos começando, como eu gosto de dizer, né? Começando esse mercado, então nós temos aí todo um espaço aberto para trabalhar. Por isso, né, é importante que você seja um expert, conheça desse assunto para que você possa daqui a pouco, né, logo mais aí, ter todas as condições plenas de ser um expert, né? Ok? Então, no mercado voluntário de carbono também é possível atuar, né? E quem compra e quem vende são normalmente empreendedores que têm metas estabelecidas, empresas de petróleo, automobilísticas, empresas de eletrônica, mineradora, setor, né, setores de químicos, setores mais variados possíveis dos empreendedores de fora do Brasil, que têm compromissos estabelecidos, né, internamente e também em sintonia com o Acordo de Paris. Os ratificantes, né, os países ratificantes, os ratificadores do Acordo de Paris, obviamente os países não fazem nada além de repassar para a sociedade, né, e reduz suas emissões. Então as empresas têm que reduzir suas emissões. E agora, mais recentemente, né, bastante recentemente, foi lançado, né, um decreto brasileiro, né, criando um espaço para registrar as emissões dos empreendedores brasileiros, também com essa perspectiva, né, de saber quanto que emitem e também como que podem reduzir suas emissões. Você não pode reduzir suas emissões por medidas próprias, chamadas medidas domésticas, vai haver a necessidade de comprar reduções, né, certificadas de outros empreendedores. Aí está a sua oportunidade. Você pode desenvolver, identificar esses projetos e preparar, né, organizações para vender, comprar e vender, né, então esses ativos. Então nós temos aí o mercado internacional, né, que hoje é voluntário ainda, mas que já está chegando aí no Acordo de Paris, que é o grande mercado, eu costumo dizer que é o hipermercado de créditos de carbono. Nós temos ainda um pequeno mercado, que é o mercado voluntário, mas que está muito ativo, está vendendo muito, né, portanto está bastante alvissareiro, né, para podermos trabalhar, nos preparando, nos deixando já uma ponta muito indicativa de que esse mercado ali na frente vai ser muitas e muitas vezes maior. Portanto, aí está o espaço. No mercado nacional nós temos esse decreto, temos aí um projeto de lei também que versa sobre, né, o mercado de crédito de carbono no Brasil. Aí está aberta outra possibilidade de trabalhar aqui também no Brasil, né? As empresas brasileiras vão ter que fazer o mesmo procedimento, espelhando-se, né, ou inspirando-se nesse Acordo de Paris. Rebate internamente aqui no Brasil. E o Brasil já tem os seus planos setoriais, várias empresas vão ter que se adequar, reduzir suas emissões ou então entrar no mercado. O mercado já está aí, já está previsto, já está com um decreto, né, lançado. E agora vem mais legislação e consequências disso serão inevitáveis. Essas consequências serão o que exatamente? Impor redução de emissões, né, por lei, por mecanismos regulatórios. E se as empresas não se adequarem, elas vão ter que lançar mão de mecanismos de mercado. Assim como no protocolo de Kyoto foi em nível internacional, também agora isso rebate aqui para nós no Brasil. Então, lembre-se, né? Quem compra e quem vende. Mercado internacional mais fortemente, mas também existe aí o mercado nacional que está mal começando, né? Recém temos aí uma legislação, um marco regulatório a respeito disso, e mais ações, mais consequências virão e oportunidades por conseguinte. Uma outra questão que eu queria trazer para você aqui antes de avançar, né, em outros assuntos, é muito importante também nos próximos vídeos a gente tratar de um outro ponto que gera dúvidas aqui. Mas afinal, quanto vale um crédito de carbono? Esses créditos de carbono têm qual o valor? Quanto eu compro, quanto eu vendo e quanto eu ganho nisso, né? Essa é sempre uma pergunta. Exatamente. Então a comercialização se dá hoje de forma mais intensa, de forma bilateral, ou seja, um comprador e um vendedor conversam, fazem um contrato, e esses créditos de carbono hoje, né, variam aí de 5 a 15 dólares, por assim dizer, uma tonelada de CO2 equivalente, que é um crédito de carbono gerado.
Então, 1 tonelada de CO2 reduzida, ou então removida, porque as árvores fazem a remoção, existem outros mecanismos, mas principalmente o reflorestamento. A redução significa não emitir, né? Não emitir numa indústria, não emitir num veículo, não emitir numa unidade qualquer aí de produção. Então, esse crédito de carbono tem um valor diferente. Se é de energia, hoje vale 5, 4, 5, até menos um pouco, dependendo do tipo de energia, dólares por tonelada de CO2 equivalente, ou seja, por cada crédito de carbono. No caso florestal, hoje os projetos na área florestal estão muito apreciados, né? Por volta de 15, 12, 15 dólares. Depende, flutua, né? E aí as transações se dão nesses patamares. Então, se estiver trabalhando com RED, redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, por exemplo, na Amazônia, o crédito de carbono vai valer 12, 11, 10, 15, depende do projeto. Se é um projeto que tem muito a questão de comunidades, biodiversidade, ele se valoriza. Ele é revestido de uma apreciação mais dourada, né, mais valiosa, né? Se o projeto é muito mais simples, não tem tantas características que valorizam o projeto sob a ótica ambiental e social, então pode valer aí 8, 9, 10 dólares, tudo depende. Então não existe uma regra absoluta, não existe um valor único, né, a ser considerado, mas nessa faixa aí, aproximadamente, né, de 5 a 15 com uma média de 10. Historicamente também os créditos de carbono têm esse valor. Então é isso que vale. E quanto eu posso ganhar com isso? A sua comissão, assim como, né, em várias transações, são distintas, são diferenciadas, né? Mas gravitam aí, né? Pode ser 5%, pode ser 2%, pode ser mais do que isso, tudo depende, né? Depende das oportunidades. Então não há uma regra única. Quanto vale isso? Nós falamos. Quanto é a sua participação? Depende de quem compra, de quem vende, mas existe sempre a previsão, sendo você um intermediário, né, de uma remuneração pelo seu serviço, assim como existe na corretagem de imóveis, de automóveis, etc, etc. Então nós vimos aqui vários assuntos de interesse, né, relacionados ao mercado de créditos de carbono. Então lembre-se, né, eu te ajudo a se tornar um expert em crédito de carbono do absoluto zero. Você está começando? Não tema. Abra os olhos, tenha vontade, tenha uma pegada de querer conhecer mais, né, esse assunto, porque você pode aproveitar profissionalmente e ser bem sucedido. Eu deixo aqui o meu abraço, né, e estamos sempre juntos, né, aprendendo mais sobre créditos de carbono. Até a próxima!